Muito boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade. Você sempre ligado, ligada, atento, atenta ao Rede Verdade, que traz aí as notícias da política e vai acompanhando aí aqueles que estão disputando a atenção do seu voto, seja para governador, seja para o Senado, seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara Federal, os candidatos a deputados federais. O programa de hoje se acompanha mais um bate-papo meu com mais um candidato a deputado federal. Eu estou falando do advogado Wilton Souto Maior, do Progressista, que está aqui comigo, vai falar um pouco sobre suas propostas para Brasília e para você que está aí acompanhando. Eu trago também alguns trechos da polêmica entrevista de ontem da senadora Daniela Ribeiro, ela que é presidente do PSD aqui na Paraíba, não é candidata nessas eleições, né? Tá só ali acompanhando, apoiando as candidaturas, a reeleição do governador João Azevedo, tem o filho como candidato a vice ali na chapa de João Azevedo e veio ontem aqui no Frente a Frente e falou sobre muita coisa. Para a gente começar o programa hoje, vamos logo com um trecho e a senadora Daniela Ribeiro fez ali um destaque sobre a relação do governador João Azevedo com o grupo político da senadora. Segundo ela, João está dando sinais de valorização do espaço do do candidato a vice-governador Lucas Ribeiro. Segundo ela, no eventual segundo mandato de João Azevedo, ela entende que tanto Lucas Ribeiro quanto o seu grupo político terão aí espaço, vez e voz na eventual gestão. Vamos acompanhar. Eventual João reeleito e Lucas Ribeiro como vice-governador. Figurativo ali? Não, pelo contrário, se você já não é figurativo durante o período anterior, que antecede, né, a um possível momento de eleição, então você já tem uma antecipação daquilo que vai acontecer, possivelmente, né, chegando a uma vitória. Então, vocês tinham essa noção com Bruno Cunha Lima? Total. Já na campanha é isso? Total. O Bruno sempre foi o que Bruno é. Na campanha já... Total. Que era algo meio difícil de entrar, isso? Total. Então, qual é a leitura que vocês tinham com Lucas? Eu sempre fiz minha leitura, mas assim, eu sou muito... eu digo sempre, eu sempre respeito muito o que cada um pensa, mas eu sempre fiz minha leitura com relação a Bruno. Bruno sempre foi Bruno. Para quem está em casa nos acompanhando e não conhece Bruno Cunha Lima, o que é Bruno? Todo mundo conhece Bruno. Não, mas tem gente que quer saber mais, que é de fora de Campinas. Não, assim? Com relação a isso, por exemplo, a essa questão de como é na campanha. Da questão, por exemplo, quem não vê a participação de Lucas, todo mundo percebe a participação de Lucas na campanha hoje, na campanha de João, por exemplo, nas redes sociais, no próprio guia eleitoral. Né? Todo mundo vê como é a participação. Você acha que tem um acolhimento maior? Todo mundo vê como era na campanha com o Bruno, todo mundo percebe. Mas isso tem a ver muito com a personalidade de cada um. Eu acho que o João é muito seguro de si, acho que o João vê muito já a contribuição de Lucas, entendeu? E o quanto o Lucas tem contribuído e o trabalho que o Lucas faz em Campina Grande e a contribuição que o Lucas tem dado na campanha e o quanto ele pode contribuir como eu disse, não é uma possível vitória, se Deus quiser. Você acha que no caso Bruno Cunha Lima, via Lucas ali, os dois jovens ali da política, como sempre um concorrente ou um futuro concorrente, é isso? Olha, eu prefiro, como eu disse, o comportamento da pré-campanha, vamos dizer, de uma campanha, já sinaliza aquilo que veio para depois. Para mim, já sinalizava, para mim. Mesmo assim, Lucas faz seu trabalho, independente de ter essa participação ou não. Porque pelas relações que o Lucas constrói, pela forma dele trabalhar, porque ele não espera por ninguém. Tipo, se mesmo não tem esse espaço, ele é vice, quer queira ou não. Então ele faz o seu trabalho, sempre foi para os bairros, sempre esteve com as pessoas. E isso tudo eu sempre acompanhei, inclusive acompanhando inclusive por redes sociais, vendo o trabalho dele à distância, porque, graças a Deus, a gente sempre respeitou muito o mandato um do outro, nunca me meti no trabalho de Lucas, na vida dele, assim como sempre houve um respeito mútuo. Então, eu nunca me meti, mas sempre acompanhando o trabalho e o que sempre vieram me dizer. Então, eu sempre achei eu sempre admirei muito a forma dele trabalhar. E eu acho que isso foi essa grande conquista de ter sido o nome dele. Até porque houve interferência minha com relação à indicação de novo, até porque meu partido é outro, PSD. E apesar de ser mãe
dele, eu não tive a interferência, o nome é o de Lucas, por incrível que pareça, você pode até dizer... É sério, Daniela, sério, nunca houve a participação de Daniela para dizer assim, o nome é o de Lucas, nunca. Aí, olha só, mas o bicho pegou mesmo quando a senadora Daniela Ribeiro foi rebater as declarações do prefeito Bruno Cunha Lima, ele que ali num evento político eleitoral em favor da candidatura de Efraim Filho, disse no microfone que nenhum dos 3 senadores da Paraíba tinham feito nada por Campina Grande, aí naturalmente incluindo a senadora Daniela Ribeiro, que está no exercício do mandato. A senadora expôs ao vivo, para a TV, prints da conversa, de algumas conversas com o prefeito Bruno Cunha Lima, supostamente agradecendo as ações do gabinete, do mandato da senadora Daniela Ribeiro em favor da Prefeitura de Campina Grande, em favor de Campina Grande. Vamos conferir. Senadora, como é que você ouviu essa fala? Você tem ouvido essa fala do prefeito Bruno Cunha Lima? Como é que você reagiu? Como é que você recebeu essa fala? Em resumo, ele disse, olha, os 3 senadores, e aí ele inclui naturalmente, se juntaram, não fizeram nada por Campina Grande. Luiz, assim, na realidade eu fiquei pensando se Bruno teve amnésia, ou se Bruno, ele estava com algum problema, assim, eu fiquei com meio susto na realidade, né? Por quê? Não, porque o Bruno é doido, uma coisa assim, ele assim, não é louco, não rasga dinheiro, não joga pedra na lua, e assim, Bruno sabe muito bem o que eu coloquei para Campina Grande e para ele, né? Tanto é assim que eu tenho as mensagens que ele mandou para mim agradecendo, apesar de muitas vezes ele não atender telefone, não responder mensagens, não só minhas, né? Não é uma coisa comigo somente. Isso é um problema que Bruno tem, que todo mundo sabe disso, né? Assim, Campina Grande, todas as pessoas de Campina Grande, inclusive as pessoas próximas a ele, todo mundo sabe que Bruno é uma pessoa que não é chegada a responder mensagens, né? Então tem ações suas em Campina que você tem como provar que o prefeito reconheceu Tem a questão da Feira Central de Campina Grande, 2.400.000 reais da Feira Central em Campina Grande. Por exemplo, eu quero até saber, tem 200 mil reais, eu tive na APAI semana retrasada, eu tive na APAI e tem 200 mil reais que está na Secretaria de Saúde, e chegou no dia 10 de junho e até agora não tinha sido repassado, até a semana que eu tive lá, semana retrasada. Não sei por que a Prefeitura ainda não repassou, que é um repasse para a APAI. Nós coloquei, foram 15 milhões de reais para o Parque Tecnológico, inclusive o terreno, até... Se Bruno, ou quem estiver assistindo, né, com todo carinho aqui, o terreno, eu tinha conseguido à época com o Romero a doação do terreno, e aí chegou na época de Bruno, o terreno não foi doado, ele não fez a permuta do terreno. O que aconteceu? O Parque Tecnológico teve que fazer uma modificação junto à FINEP e trouxeram para o próprio parque para resolver essa questão, porque a Prefeitura não resolveu, ou seja, eu fiz o investimento. Nós temos o investimento da própria Superintendência da Caixa, que eu trouxe para Campina Grande, trouxe esse feito que fazia mais de 14 anos que toda a classe política de Campina Grande tentou e ninguém nunca resolveu, e eu fiz. Nós temos investimentos, tem mais aqui, tem investimentos mais na área de... Foram o próprio hospital da FAP, por exemplo, Campina Grande. E ele agradeceu, reconheceu tudo isso? Não, 3,75, 4 milhões e 50 mil em recursos, 4 milhões e 50 mil, que inclusive tem aqui, até se você pudesse botar na tela, eu queria o agradecimento. Compartilhou aí, a gente pode revelar, eu compartilhou com a produção. Você encaminhando ao prefeito Bruno Cunha Lima, olha aí. Pedido, indicação de emenda, né? Aí. Para a questão de saúde. Olha aí, olha ele me agradecendo aí. Boa noite. Lucas me mandou mais cedo, acabei de ver, passando para agradecer. O custeio veio numa boa hora, obrigado. Tá aí. Bruno Cunha Lima dizendo custeio... 24 de junho de 2021. Passando para agradecer. Nesse caso tinha sido o quê? Volta aí, volta aquela tela ali. Nesse caso tinha sido custeio de saúde. Posto de saúde para Campina... Custeio de saúde. Custeio de saúde para Campina Grande, certo? Aí os ofícios, aí. Tá aí, a confusão, o prefeito Bruno Cunha Lima não quis rebater aí essas declarações da senadora Daniela Ribeiro. Bom, mas nosso assunto aqui é eleições 2022, quem está aqui comigo é o advogado Wilton Souto Maior, que resolveu colocar o nome dele para disputar uma vaga na Câmara Federal. Doutor Wilton, muito obrigado pela sua presença, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço a você, Luiz, a João Gregório, nosso presidente, a todos que fazem a Rede Verdade.
e dizer que a gente está aqui fazendo uma campanha propositiva, campanha do bem, pé no chão, caminhando, conhecendo o estado todo, viajando toda a Paraíba e conhecendo a realidade nua e crua, que é muito difícil. Tem muita gente pobre, vulnerável e na miserabilidade. Por que você resolveu, dentro aí você tem ali um exercício na advocacia, né, no meio jurídico, resolveu colocar seu nome para entrar na política, para entrar numa disputa eleitoral? Como foi isso? Na verdade, eu fui candidato nas eleições passadas, fiquei na suplência de Agnaldo Ribeiro, existe inclusive um compromisso agora de assumir a Câmara Federal, né, já que ele tirou a licença. E nós temos eu sou advogado há 22 anos. Há 14 anos, Luiz, eu advogo para quase 20 mil famílias aqui no estado da Paraíba, do seguro habitacional. Isso é uma luta que teve várias medidas provisórias que foram feitas e editadas para querer acabar com o direito de Dona Maria, seu José, que pagaram esse seguro. Explica pra gente, pra quem está nos acompanhando, o que seria especificamente esse seguro habitacional aí. O seguro habitacional são casas do BNH, né? Que foram feitas pela CEAP, PEP e Caixa Federal. Então, a pessoa pegava quando fazia o contrato, o financiamento, aí tem um seguro embutido, que dizia que era o seguro da viúva, que quando houvesse o falecimento do marido ou da mulher, ou invalidez, quitaria o financiamento. Mas também tinha uma apólice que era de seguro habitacional, para restaurar os vícios físicos do imóvel. Vou dar um exemplo para você aqui em Mangabeira. Quem conhece Mangabeira sabe que lá era um coqueiral antigamente. Então ali tiraram os coqueiros e quando foram fazer as casas, na fundação, colocaram pedra calcária e também coqueiro para poder economizar no material. Então as casas lá têm rachaduras, têm filtrações, o chão afunda e Dona Maria, que está falando lá de Mangabeira, sabe que eu estou falando de Valentina, sabe que eu estou falando. Então é uma luta que nós travamos há quase 14 anos, Luiz, na Justiça Estadual e por conta dessas medidas provisórias, hoje quem administra esse dinheiro do fundo é a Caixa Econômica Federal. Hoje nesse fundo existe 27 bilhões de reais. Dinheiro pago esse pelos segurados, pessoas que pagaram em todo o Brasil. Bom, e qual é, do ponto de vista de debate para o Congresso Nacional, em você chegando ao mandato de deputado federal, qual é o debate sobre isso que você pode levar lá para o Congresso? Na verdade, agora acho que fim do mês eu estou como deputado federal e já vou começar a lutar por nossos mutuários aqui da Paraíba, tá certo? Então, você assume no lugar, porque primeiro tem a Elisa, né? A Elisa, ela está no mandato e tem um compromisso de a gente assumir. Ela também abriria, você assumiria exatamente, como deputado federal, certo? E já vou começar essa luta já em Brasília lá, pelos nossos clientes e nossos mutuários aqui da Paraíba, tá certo? Para poder restabelecer os pagamentos dessas indenizações. Tem casas que não têm condições de habitabilidade. Vou falar Campina Grande. As casas lá não foram feitas radier, então todas as paredes têm salitre, são úmidas. Pessoas que têm rinite alérgica, que têm doenças respiratórias, elas não têm condições de, inclusive, habitar na casa. Então, a gente vai trazer mais dignidade a essas pessoas para poder elas ajeitarem a casinha dela e, verdadeiramente, ter dignidade. Bom, antes de falar sobre outras propostas suas, eu queria perguntar o seguinte, como estar na política dentro de nomes aí já tradicionais da política, fazer esse debate? A gente tem trazido alguns candidatos para cá que têm reclamado de fundo partidário, de tempo no guia de televisão. Você acha que no Progressista está pacificado? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo a sua campanha? Não, a campanha, Luiz, ela é desleal, porque quem tem mandato já tem uma estrutura. Então é uma luta de Davi contra Golias. Mas tenha certeza que eu acredito no Deus do impossível. Minha vida sempre foi pautada em colocar Deus no começo e Ele cuida do fim da caminhada. Então a gente tem feito uma campanha contra o voto, a venda do voto, né? De 4 em 4 anos os políticos vêm prometendo tudo e não fazem nada. Querendo comprar voto por 50, 100 reais e não tem nenhum besta aqui. Esse dinheiro, ele tem gosto de habitação, de saúde, de infraestrutura. Então, o que eu tenho pautado na minha campanha, a campanha do bem, é exatamente a gente não vender o voto. Vender um candidato que tenha proposta realmente para a sua cidade, não aquele que vem prometer. Porque um deputado federal, ele edita leis e ele tem que cobrar dos governantes para botar as emendas para que sejam realmente aplicadas. É com campanhas propositivas que a gente está tocando a nossa campanha e buscando o voto de cada um. Estão dizendo que tem muita gente eleita, falta só combinar com o povo. Quando você fala isso, você menciona até alguns cálculos que são feitos, que parece que campanha proporcional
se decide antes naquele cálculozinho de quem vai ter quanto, de quanto vai ter quanto. Você quebra isso? Você acha que consegue quebrar isso dentro do progressista, inclusive? Eu acho que no progressismo vamos fazer 3 deputados federais, tá certo? O pessoal está engajado, eu acredito muito nessa população que nós temos andado, o pessoal tem gostado do que a gente tem falado, a gente tem feito propostas bacanas. Eu tenho uma proposta, não sei se você sabe, e você conhece nossa história, conhece meu pai, sou filho de Marcos Souto Maior, ex-presidente do Tribunal de Justiça. Meu pai hoje é portador de mal de Alzheimer. Lá em casa, eu tenho 4 cuidadores tomando conta do meu pai. Se revezando para cuidar dele. Exato, porque nós temos condições. Mas eu fiquei pensando, porque a gente fica doente também junto. Eu fiquei pensando em Dona Maria, seu José, lá de Mangabeira. Quem é que toma conta do portador de mal de Alzheimer? Não é? Doenças raras, você tem um AVC, que está na cama, quem toma conta? Deixa ele trabalhar para poder cuidar. Crianças com autismo. A mãe vive para tomar conta dessas crianças. Então, pensando nessas pessoas, a gente vai propor, e já vou propor agora como deputado federal, quando tomar posse, eu vou fazer o projeto de lei, já está pronto, já está rascunhado. Nós vamos propor a Bolsa Cuidador, que é uma bolsa exatamente para essas pessoas que estão tomando conta das pessoas que estão doentes. Tá certo? Não é nada para ficar rico, mas é uma bolsa para poder dar dignidade a essas pessoas. Porque o dinheiro do auxílio, Luiz, não dá para comprar fralda, não dá para comprar remédio, muito menos para botar comida na mesa. E muitas vezes o cuidador deixa de ser mão de obra, né? De ter ali sua renda, porque tem que ficar em casa. Não faz outra coisa a não ser isso. Não faz outra coisa a não ser isso. A gente também, eu tenho visitado, eu estive em Souza, estive na comunidade cigana, pessoas que ainda têm casa de taipa, que não têm onde fazer suas necessidades mínimas. Casa que o chão é de barro, pessoas vivendo na miserabilidade. A gente tem que dar dignidade a essa pessoa. Então, uma das pautas nossa bandeira, é exatamente dar dignidade às pessoas. É zerar o déficit habitacional, que é muito grande na Paraíba. Você tem um debate também com os motoristas de aplicativo, é isso? Exatamente. Um projeto para isso? Que projeto é esse? Eu não sei se você sabe, e talvez os telespectadores não saibam. A Uber e os aplicativos, eles cobram até 40% dos motoristas de aplicativo. De cada viagem? De cada viagem. R$100, então... 40 vai logo para a Uber? Vai para a Uber e 60 fica para o motorista pagar pneu, combustível, às vezes o carro é alugado. E o que sobrar dele? Sobrar dele. Então, a gente vai propor na Câmara Federal um projeto de lei para poder taxar no máximo 15% para os aplicativos. Também... os motoristas de aplicativo têm direito, igual os taxistas, de ter isenção de 30% no IPVA. E também a questão da segurança, que eles também reclamam muito. Outra coisa que eles não estão obedecendo é a ampla defesa do contraditório. Se uma pessoa entra no carro e faz uma denúncia contra o motorista, eles são banidos automaticamente do aplicativo. A gente tem que garantir a ampla defesa do contraditório. Está na Constituição do Federal. Certo, e a gente já é uma defesa sua com os motoristas. Exatamente. Dos motoristas. Exatamente. A isso. Bom, você está cheio de projeto aí, cheio de proposta, doutor Hilton, mas dentro lá do Congresso Nacional, um mundo de 513 deputados, todo mundo encaminhando projeto. Como é que você avalia a bancada federal hoje da Paraíba, na atuação legislativa, sobretudo? Que nota você daria? Eu daria um 6. Eu daria um 6. Passaria... Com as raras exceções, existem deputados decentes que realmente trazem projetos para a Paraíba. A maioria dos outros, eles só pensam nele mesmo. E assim, eu não quero dizer quem é A, B ou C ou D. Quem tem que fazer a leitura são vocês, eleitores. Saber se eles estão trazendo recursos para o município, se realmente estão fazendo uma legislatura bacana, decente. Uma das coisas que eu vou fazer, Luiz, quando eu for deputado federal, se Deus assim permitir, e eu tenho certeza que vai permitir, é fazer o gabinete itinerante. Nós vamos ter, nos 223 municípios da Paraíba, líderes comunitários para dizer quais são os anseios da população. Porque assim a gente vai saber o que o povo está precisando. Fazer como Damásio Franca fazia antigamente, que ia para o ponto sem réis, para saber o que é que o povo queria de João Pessoa. Eu vou fazer isso, vou botar o pé na rua, o pé na estrada e vou de João Pessoa à Cachoeira dos Índios. A gente vai buscar da população, sabe que estão precisando de saúde, de educação, de emprego, de renda. Então a gente vai buscar, exatamente, porque com essas armas é que a gente tem condições de lutar pela população paraibana. Tá. Vou querer saber de você sobre política aqui na Paraíba, do ponto de vista de candidaturas aí, a disputa ao governo e ao Senado, mas daqui a pouquinho vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta um minutinho aqui no Rede Verdade.